Boa noite a todos, eu sou Renata Peixoto, sou professora aqui do curso de Medicina da UNEB, faço parte aqui do NEISE, né, um grupo de estudos aqui da Síndrome de Ehlers-Danlos, em parceria aqui com a Abraced. Essa é a 22ª sessão científica do NEISE-SED e hoje a gente vai ter a apresentação de um artigo da acadêmica Thaís de Jesus Machado Pio, que vai abordar as manifestações cardiovasculares da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e dos transtornos do espectro de hipermobilidade. Então, boa sessão a todos, boa sorte, Thay. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à professora Renata pela apresentação e orientação. Como foi dito, o tema que eu vou apresentar faz parte da 22ª sessão científica do Grupo NEISE-CDH, e trata das manifestações cardiovasculares da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e dos transtornos do espectro da hipermobilidade. Eu espero que a apresentação seja proveitosa e traga reflexões importantes para a nossa prática. Esse artigo que eu irei apresentar hoje, ele foi publicado oficialmente em janeiro de 2022 na revista Vascular Medicine, saiu no volume 27. O DOI está expresso aqui no slide, está disponível no PubMed também. E o objetivo do estudo foi avaliar de forma retrospectiva pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e também pacientes com distúrbio do espectro da hipermobilidade, para ver qual era a incidência e o perfil das manifestações cardiovasculares. Ou seja, eles quiseram olhar não só as alterações estruturais, mas também a parte de disfunção autonômica. Prosseguindo aqui para a introdução, só para a gente lembrar um pouco do contexto, síndrome de Ehlers-Danlos, ou SED, é um grupo de doenças do tecido conjuntivo que pode afetar articulações, a pele e até vasos sanguíneos. Hoje em dia, a gente já tem 13 subtipos descritos, cada um com características clínicas diferentes. O subtipo mais comum é o SED hipermóvel, SED-H, que é justamente o foco daqui do estudo. Só que, diferente dos outros, ele ainda não tem um marcador genético definido, o que deixa, né, o diagnóstico muito mais baseado na clínica e torna as coisas mais desafiadoras. Além disso, quando o paciente tem manifestações relacionadas à hipermobilidade, mas assim, ele não fecha todos os critérios para CDH, ele entra no que a gente chama de HSD, ou distúrbio do espectro de hipermobilidade. Esse conceito é importante porque ele abrange, né, um grupo de pacientes que na prática clínica aparecem bastante. Agora aqui eu trouxe uma tabela que resume como os diagnósticos foram classificados no estudo. Eles usaram os critérios de 2017 para definir os grupos. Então ficaram assim: a CDH hipermóvel, com pacientes que preenchiam todos os critérios diagnósticos de 2017, HSD generalizado quando a hipermobilidade é mais difusa, mas não atende a todos os critérios de CDH, HSD localizado restrito a determinadas articulações, HSD histórico quando o paciente teve hipermobilidade no passado, mas não no momento atual, e o HSD não especificado, que está relacionado a casos em que havia manifestações, mas que não se encaixavam claramente em nenhuma das categorias anteriores. Essa diferenciação que eu acabei de falar é importante porque mostra como a amostra foi organizada. Dessa forma, assim, né, quando a gente analisa os achados cardiovasculares, conseguimos separar o que pertence claramente à CDH e o que está dentro, o que pode estar dentro, né, do espectro de hipermobilidade. É importante destacar que nos subtipos clássicos e vascular da síndrome de Ehlers-Danlos, as manifestações cardiovasculares já são bem conhecidas. Esses pacientes têm
elevados riscos, né, de complicações graves, como ruptura arterial, e por isso eles acabam recebendo uma atenção especial. Só que no caso da sede hipermóvel, CDH, o cenário é bem diferente. Historicamente, as descrições cardiovasculares nesses pacientes se limitaram basicamente ao prolapso da válvula mitral. E o que é isso? Basicamente, o coração tem válvulas que funcionam como portas entre as câmaras cardíacas e a válvula mitral fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Quando tem o prolapso da válvula mitral, essas portas, entre aspas, né, ficam mais alongadas, flexíveis, e aí quando o coração bate, elas se dobram para trás em direção ao átrio. Então, historicamente, né, as descrições cardiovasculares nesses pacientes com CDH se limitaram ao prolapso da válvula mitral, que eu acabei de explicar, e a dilatação leve da aorta, com prevalência aí, como está expresso, de variando entre 6% a 21%. O problema é que a maioria desses estudos mais antigos, eles tinham amostras muito pequenas, e além disso, usava classificações de SED anteriores a 2017. E isso, né, dificulta bastante comparar os resultados e entender, de fato, o impacto cardiovascular da CDH hoje em dia. Falando agora da população de estudo, os dados eles foram coletados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020 no Monte Sinai, nos Estados Unidos. Foram incluídos 258 pacientes no total, todos encaminhados para essa clínica multidisciplinar de genética cardiovascular. Os critérios eram basicamente ter diagnóstico clínico de CDH ou HSD, conforme os critérios de 2017, e esses encaminhamentos poderiam vir de várias áreas, cardiologia, reumato, ortopedia, neuro, especialistas em dor, atenção primária, ou até mesmo por autoencaminhamento. Esse estudo foi retrospectivo, então eles revisaram os registros eletrônicos de saúde, olharam dados demográficos, diagnósticos, e também os achados cardiovasculares quando tinha exames disponíveis. E, claro, teve aprovação ética pelo Comitê do Monte Sinai, com dispensa de consentimento, já que foi feita a partir do prontuário eletrônico. E aí, quando a gente olha a distribuição desses 258 pacientes, a maioria, como está expresso aí, foi diagnosticado com CDH, cerca de 45%. Depois vieram os casos de HSD generalizado, localizado e histórico. A idade média dos pacientes foi de 31 anos, variando entre 4 e 73 anos, e a maior parte eram mulheres, que é algo já esperado nesse tipo de condição. Agora, passando para a parte metodológica, vamos entender como esse estudo ele foi conduzido. Os pacientes foram classificados de acordo com os critérios internacionais de 2017, distinguindo-se aqueles com CDH dos que se enquadravam dentro do espectro de hipermobilidade, o HSD. E aí foram coletados dados demográficos, histórico cardiovascular, exames de imagem e, quando disponíveis, resultados de testes genéticos. A análise estatística, né, foi descritiva, foi usada estatística descritiva, variáveis contínuas foram apresentadas como média, desvio padrão ou mediana com intervalo interquartil, enquanto as categóricas foram descritas em frequência percentual, utilizando o software SPSS na versão 26. Quanto aos exames de imagem, a avaliação se concentrou principalmente nos ecocardiogramas, que é um exame, né, de ultrassom do coração, parecido com um exame de gravidez, que permite ver o tamanho das câmeras, ver como as válvulas funcionam e medir a aorta. É literalmente uma ultrassom do coração em movimento. E aí, nesse exame, teve atenção especial para a presença de prolapso da válvula mitral, como já expliquei,
grau de insuficiência mitral quando presente, medidas da aorta, incluindo o seio de Valsalva, que é a parte inicial da aorta, também incluiu a aorta descendente e o arco aórtico. E para padronizar esses achados, considerou-se dilatação aórtica quando o diâmetro estava maior ou igual a 2 desvios padrões acima da média, ajustada, né, aí por idade, sexo e altura do paciente. Agora, passando para os resultados, eu organizei a apresentação em 4 blocos principais. Primeiro, a avaliação valvar, com foco na válvula mitral. Em seguida, a avaliação da aorta torácica. Depois, as características arteriais extra-aórticas. E, por fim, os achados da avaliação genética. Então, começando pela avaliação valvar, só para ficar claro, a amostra total do estudo é de 258 pacientes, mas o número de ecocardiogramas disponíveis foi de 254 pacientes. 254 ecocardiogramas. 98,4%, então, da amostra. Então, os percentuais que eu vou citar para prolapso, alterações valvares, vão usar como denominador os 254 com eco disponível. Então, aqui, começando pelas válvulas, o ecocardiograma teve em praticamente todo mundo 254 pacientes. Desses, como a gente pode ver no gráfico, 19 apresentaram prolapso da válvula mitral, que corresponde a 7,5% dos 254. Além disso, 5 pacientes, como está expresso aí, aproximadamente 2%, tinham alguma anomalia estrutural da válvula mitral. E somando os casos definidores de prolapso com essas alterações estruturais, temos 24 pacientes com algum achado valvar. Em termos práticos, a grande maioria desses achados foi leve, ou seja, não se tratou de uma vulvopatia grave na esmagadora parte dos casos. Falando agora da parte de baixo desse gráfico, regurgitação mitral, que significa quando ocorre que a válvula não fecha 100%, e aí também foi leve, na imensa maioria, 6,2% no total, sendo leve em 5,4% e leve moderada em 0,8%. E não teve diferença clara de prolapso entre SED-H e HSD, ou seja, nada sugere uma valvulopatia pesada como um padrão nessa população de pacientes com SED-H. Passando aqui para a avaliação da aorta torácica, agora eu vou mostrar essa figura 1, que é a parte visual mais direta da avaliação da aorta torácica. E é aqui que a gente vai ver como os diâmetros se comportam por idade, sexo e diagnóstico. Essa figura, como a gente pode ver, ela mostra a distribuição dos diâmetros da aorta torácica em indivíduos com síndrome de Ehlers-Danlos, ou transtorno do espectro da hipermobilidade de acordo com a idade. Nesse gráfico A, observamos os diâmetros máximos medidos nos seios de Valsalva, e podemos diferenciar os indivíduos do sexo feminino e masculino, normais e dilatados. Já no gráfico B, vemos os diâmetros máximos da aorta ascendente tubular em mulheres, também comparando, está normal e dilatados. Então, essa figura vai evidenciar que em alguns pacientes há dilatação da aorta torácica mesmo em idades mais jovens, reforçando aí, a importância do monitoramento ecocardiográfico nesses indivíduos. Aqui a gente tem uma tabela que mostra como a dilatação da aorta torácica aparece nos pacientes com SED-H e com HSD, divididos por idade e sexo. Olhem só, entre os homens de 18 a 29 anos, o diâmetro médio máximo já chega em torno de 3,2%, enquanto nas mulheres na mesma faixa etária fica por volta de 2,9 centímetros. Agora, quando a gente olha para idades mais avançadas, como no grupo de
50 a 59 anos, esses valores sobem para cerca de 3,6 centímetros nos homens, né, comparando antes 3,2 centímetros, e 3,3 centímetros nas mulheres. Ou seja, a dilatação, ela pode aparecer ainda cedo, mas ela tende a aumentar progressivamente com a idade. Isso aí mostra que é fundamental, né, manter a vigilância contínua. E mesmo que a prevalência geral não seja alta, o fato de já aparecerem essas medidas elevadas em jovens reforça, como havia dito, o papel do ecocardiograma como rastreamento precoce. Agora, passando para as características arteriais extra-aórticas, nessa tabela, o que chama atenção são os 5 pacientes que tiveram alterações vasculares importantes fora da aorta. Para dar alguns exemplos, um paciente com CDH apresentou dissecação da artéria cervical e outro teve dissecção coronária espontânea. Também foi identificado um pseudoaneurisma da artéria celíaca e, em alguns casos, houve ainda dilatação aórtica associada em pacientes com HSD. Agora, se a gente pensar em números, foram só 5 casos dentro de um total de 258 pacientes. Pode até parecer pouco, né? Mas é muito relevante porque mostra, né, que o risco não está limitado só à aorta. As coronárias, as cervicais, as artérias viscerais, elas também podem ser comprometidas, o que amplia a nossa compreensão. O risco cardiovascular aqui, ele pode ser sistêmico em certos indivíduos e não apenas localizado, apenas na aorta, né? Prosseguindo para a avaliação genética, os testes genéticos foram realizados em 41 pacientes, e o que a gente percebe é que a maioria dos resultados caiu na categoria de VUS, avulso, que significa variante de significado incerto. Isso quer dizer que a alteração genética existe, mas a ciência ainda não tem certeza se ela está diretamente relacionada à doença ou não. Por exemplo, foram encontradas variantes em genes como COL3A1, TGF-BR2 e SMAD3, que são clássicos de síndrome do tecido conjuntivo, mas que aqui eles não mostraram uma correlação direta com os achados cardiovasculares. Agora, alguns casos chamam a atenção. Um paciente com HSD teve uma deleção patogênica no gene TNXB, mas não apresentou manifestações cardiovasculares. Outro caso foi uma mutação no gene PBN1, que é o gene ligado à síndrome de Marfan, e ainda um em COL5A1, que costuma aparecer no SED clássico. Mas nesses 2 casos, não houve dilatação na aorta ou dissecção. E a partir disso, o que isso mostra para a gente é que a genética sozinha, ela não explica o fenótipo clínico desses pacientes. E segundo, que talvez a gente esteja lidando com um quadro multifatorial, em que os fatores genéticos, ambientais, até biomecânicos, né, interagem. Por isso, mesmo que, apesar da avaliação genética, né, ser importante, ela não vai substituir o acompanhamento clínico e o rastreamento cardiovascular regular. Esse gráfico, ele traz os resultados dos testes genéticos que eu acabei de falar, feitos em 41 pacientes. Entre eles, a gente tem, por exemplo, um paciente com HSD, que apresentou uma deleção patogênica no gene TNXB, mas que, curiosamente, não mostrou alterações cardiovasculares. 2 pacientes tiveram variantes já conhecidas como patogênicas, um em FBN1, que normalmente, como eu havia dito, se associa a síndrome de Marfan, e outro no gene COL5A1. Só que, de novo, não houve relação direta com dilatação ou dissecções aórticas nesses casos. O que aparece em maior caso são as VUS, as variantes de significado incerto. Elas incluem mutações
Nesses genes, como eu havia dito, são genes clássicos de doença de tecido conjuntivo, né, como o FOLT e ESA1. O problema é que, por serem variantes incertas, ainda não dá para afirmar se realmente elas vão estar ligadas, elas estão ligadas ao que a gente vê clinicamente nesses pacientes. Então, no final das contas, o gráfico mostra que a genética ajuda a levantar hipóteses, mas sozinha não explica os fenótipos vasculares. E, ao mesmo tempo, abre espaço para que estudos futuros tentem, né, conectar melhor essas variantes ao quadro clínico. Na parte de discussão, eu posso começar destacando que esse foi o primeiro estudo a descrever de forma abrangente as manifestações cardiovasculares em pacientes com CDH e HSD, utilizando os critérios de 2017. Isso é importante porque dá uma visão mais atualizada e padronizada da realidade desses pacientes. E eles observaram duas alterações históricas muito ligadas à hipermobilidade. O prolapso da válvula mitral, que apareceu em 7,5% dos pacientes, esse número é bem maior do que o encontrado na população geral, que é apenas de 0,7%, mas o estudo mostrou que a taxa foi semelhante entre CDH e HSD. E também outra alteração, muito ligada à mobilidade, foi a dilatação da raiz aórtica, observada em 15,2% dos pacientes, geralmente de forma leve. Sobre a dilatação aórtica, é interessante notar que em estudos mais antigos, feitos antes dos critérios de 2017, as taxas em crianças costumavam ser de 14%. Já com os critérios atuais, os estudos pediátricos mais recentes mostram a prevalência bem menor, menos de 2%. Nesse estudo, a prevalência foi maior em adultos com CDH, chegando a 20,7%, enquanto nos pacientes com HSD foi de 7,7%. A maioria dos casos de dilatação foi leve, mas esse achado levanta a questão se realmente, né, existe um risco vascular maior em pacientes com CDH. Outra parte relevante foram as complicações arteriais extra-aórticas. As complicações, embora incomuns, elas também foram observadas nesse estudo. Elas incluíram eventos como dissecções e aneurisma, o que mostra que manifestações vasculares podem sim acontecer em pacientes com CDH ou HSD, mesmo que não seja algo frequente. É importante também destacar que até agora, né, a base genética por trás dessas condições ainda não foi definida, porém, pesquisas em andamento buscam identificar quais fatores genéticos e moleculares podem estar associados ao risco vascular nesses pacientes. Compreender esses possíveis mediadores, né, será essencial para entender melhor os mecanismos que levam a essas complicações e, principalmente, para pensar em estratégias de prevenção mais direcionadas. Por fim, vale chamar a atenção para a necessidade de estudos mais voltados a pacientes, né, que apresentam complicações específicas, como a dissecção cervical espontânea, a dissecção coronária também espontânea. Só assim será possível realmente aprofundar de fato o conhecimento sobre essas manifestações dentro do espectro da CDH e do HSD. E assim, caminhando para o fim, o estudo também tem limitações que precisam ser lembradas. Ele foi retrospectivo, ou seja, dependente de informações do prontuário. Não houve acompanhamento longitudinal, então não é possível saber como a dilatação da aorta evolui ao longo do tempo nesses pacientes. E, além disso, o diagnóstico clínico de CDH, HSD, ainda é um desafio, já que não existe um teste genético confirmatório.
Ou seja, essa discussão do estudo vai trazer um panorama novo, um panorama importante, vai mostrar que mesmo manifestações consideradas leves merecem ter uma atenção clínica e que complicações vasculares, embora raras, não podem ser negligenciadas nesses pacientes. Caminhando para a conclusão, eu queria destacar a principal contribuição desse estudo. Pela primeira vez, foi descrita a ocorrência de dissecção arterial cervical espontânea, também de dissecção coronária espontânea. Esses achados, embora não sejam frequentes, têm um peso enorme, porque mostram que mesmo nesses subtipos, em que a gente tradicionalmente considera como leves, podem acontecer manifestações vasculares. Isso acende um alerta, né, porque a vigilância cardiovascular precisa estar no radar. Como eu havia dito aqui, só 0,7% apresentaram dissecção arterial espontânea, 1,8% de dissecção coronária espontânea. E, do ponto de vista prático, algumas mensagens ficam claras. O ecocardiograma basal deve, sim, ser considerado na avaliação inicial de adultos com CDH. Casos de dilatação aórtica merecem acompanhamento clínico e de imagem ao longo do tempo. E no diagnóstico diferencial, é importante, né, lembrar de CDH ou HSD, quando a gente se depara com aneurisma ou dissecção arterial sem causa aparente, especialmente em pacientes jovens, como eu mostrei nesse estudo. Ou seja, não é uma condição só de articulação, uma condição só de dor, de frouxidão ligamentar. Tem também um impacto, a partir desse estudo a gente pode ver que tem um impacto cardiovascular que a gente não pode subestimar. E com isso eu encerro a apresentação desse trabalho. Aqui está a minha referência utilizada. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para a discussão. Parabéns, Thay, mais uma vez, excelente a apresentação, né? Muito segura, né? Dominando aí, de fato, as nuances, as particularidades do tema. Eu, particularmente, escolhi esse artigo, né? Ajudei a selecionar esse artigo, porque quando a gente vai se debruçar sobre CDH, a gente aprende assim, não, a síndrome de Ehlers-Danlos vascular tem as manifestações vasculares e isso muito pouco estudado no contexto da CDH, né? E eu achei interessante porque é aquilo que a gente sempre reforça, né, Astrid? Assim, a importância de estudos também de prevalência em situações de contexto de doenças raras, né? Raras, não tão raras assim. Então, supostamente, o que a gente quer começar a fazer lá no ambulatório com os pacientes, de mapear, né, nas comorbidades e definir um perfil epidemiológico em relação às principais comorbidades metabólicas, os principais achados mesmo, né? Tipo, quando a gente vai se basear nos achados da literatura, acho que são importantes porque, de fato, trazem esses insights, né? Tipo, a respeito de outras manifestações que a gente acaba, como ela falou, né? Não, a gente não pode negligenciar. Então, apesar de serem manifestações leves, existem manifestações que não são leves e nem são pouco graves e que merecem essa atenção, porque de fato é uma doença que a gente está ainda conhecendo, né? Então, obviamente que esse artigo não vai derivar nenhuma diretriz, né? Tipo, é um estudo transversal, como ela falou, mas se eu não pensava em pedir um ecocardiograma no meu trabalho, né? Que a gente está no nosso trabalho, que a gente está na parte do braço do meu trabalho que a gente está tentando fazer, certamente eu acho que eu vou incluir, né? Porque eu acho que é um achado interessante a gente ver de fato a nossa prevalência e ter esses achados talvez que a gente não tem certeza que de fato esteja de fato relacionado aqui com o SED ou distúrbio do colágeno, mas que quando a gente identifica muda a vida do paciente, né? Em termos de acompanhamento e de desfechos. Então eu achei interessante porque eu não tinha visto esse estudo ainda, apesar de não ser um estudo tão recente, de 2022, querendo ou não, também não é tão
tão antigo. Então, por isso que a gente quis trazer essa nuance aí dos aspectos cardiovasculares e quem sabe, talvez, incluir aí um cardiologista na equipe que possa se debruçar um pouquinho mais sobre esses temas. Mas alguém quer fazer algum comentário ou alguma questão? Boa noite, parabéns, Thaís. Thaís, ficou muito bom sua apresentação. Tem uma perguntinha. Não sei se você viu procurou em outros artigos, mas queria saber se, tipo assim, quando é que o sediano, né, tipo hipermóvel, vai ter essa preocupação da questão, né, dos vasos, né, porque, como você mostrou aí, nem todos vão ter, né, essa disfunção nos vasos, mas quando é assim, um sintoma bem característico para ir atrás disso. Obrigada. Tá? Pelo que o estudo falou, a, o, né, a patologia mais associada, assim, refere-se nesse prolapso da válvula mitral, a dissecção da aorta também, e é mais recorrente, como eu havia dito, em pacientes ali pela faixa de 31 anos, sendo a maior parte mulheres, assim, mas, como eu falei, não tem ainda um achado, assim, fixo para dizer qual patologia ali, qual sintoma que acende um alerta. Pelo menos foi o que o estudo trouxe, mas eu não me aprofundei, assim, com outros artigos, porque também é um achado, assim, relativamente novo, que tem poucos pesquisadores se debruçando, né, e produzindo conhecimento científico. Do ponto de vista clínico, assim, um achado semiológico importante seria a presença de sopro, né? Que a gente pode encontrar, né? Então, você faz o exame cardiovascular e vai identificar um sopro, e aí o próximo passo seria seguir com um ecocardiograma para poder avaliar se o paciente apresenta alguma valvopatia. Isso é muito comum, por exemplo, minha mãe tem um prolapso de válvula mitral, né? Mas isso não tem repercussão hemodinâmica no caso dela, porque é algo leve, mas existem vários graus. E aí, a partir desse achado, muitas vezes incidental, porque o paciente fez um ecocardiograma por outro motivo, ou porque foi direcionado por uma alteração no exame físico, ou uma queixa cardiovascular, quando é em casos mais avançados, você vai seguir fazer esse acompanhamento para fazer ecocardiograma seriado. O que o estudo fala é que, num contexto de um paciente com SED, talvez a gente tenha que se antecipar pedindo o ecocardiograma, porque essa prevalência foi maior. E muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de fazer esse diagnóstico, porque o desfecho grave e o desfecho tão temido, que é uma dissecção, né? Vai acontecer e vai fazer, poxa, será que esse paciente tinha uma dilatação anterior? Mas ninguém vai fazer isso num paciente jovem, saudável, sem outras comorbidades, né? Então a gente vai fazer isso já em pacientes, muitas vezes, com idade mais avançada, que tem outros fatores de risco, que grandes tabagistas, né, que tem uma chance maior de ter doença aterosclerótica. Então, no paciente jovem, se você não tem fenótipo típico de Marfan, por exemplo, você não vai fazer ecocardiograma seriado, né, ou outras síndromes, né, mas muitas vezes esses pacientes estão entre nós e o grau de suspeição é mínimo, né, como a Astria sempre fala, né, uma trajetória até o diagnóstico. Então, ele fala, em pacientes que têm um quadro de dissecção aguda de aorta, uma dilatação, talvez fazer uma avaliação retrospectiva de pensar, poxa, será que esse paciente tem algum distúrbio do colágeno? Tipo, será que esse paciente tem SED? É o que é cruel, né? Você esperar ele ter um desfecho para você pensar nisso. Então, talvez a gente que agora está se debruçando sobre SED pensar, poxa, será que vale a pena esse paciente ser rastreado em relação à questão de alteração vascular? Então, considerando que tudo bem que tem uma questão de custo aí envolvida, né? Mas considerando que é um exame, né? Um pouco invasivo, né? Que não traz nenhum suposto malefício para o paciente, eu acho sim pertinente, pelo menos eu na minha prática clínica, eu me interessaria em avaliar. Assim como a gente já tem isso muito bem determinado, né? No paciente, por exemplo, com outras patologias, né?
Por exemplo, paciente com síndrome de Turner vai entrar ali no escopo da avaliação, tipo, né, de rotina, avaliação ecocardiográfica. Então, acho que nesse contexto eu acho pertinente. Acho que custo efetivamente tudo bem que não é tão frequente, não é tão grave, mas a gente teve dissecção cervical, a gente teve dissecção de coronário. Então, quando isso acontece, não dá para dizer que isso não tem relação com o SED, né? Então, acho que estamos numa fase de tentar ter mais informações possíveis. Então, pelo menos eu, assim, humildemente falando, como clínica, eu acrescentaria aí um ecocardiograma, assim, me convenceu, né? De que vale a pena esse paciente ser rastreado nesse sentido. E se não tiver nada, talvez espaçar isso, não ficar, né, tipo, anual, não dá para poder falar, a gente não tem informação para isso, mas eu acho que é uma informação para ter lá no cabeçalho do paciente. Esse paciente já teve um ecocardiograma na vida, estava zerado, então tá bom. Então vamos para frente. Antes da Esther falar, eu ia comentar. Na verdade, eu ia perguntar antes, mas eu esqueci de levantar a mão, sobre a prevalência de prolapso de válvula mitral na população em geral, se ficou muito diferente, porque se passou esse dado na apresentação, eu não vi. Fala-se alguma coisa sobre Thais isso? falou. Diga aí, Thais, que falou, não foi? Foi, ficou, parece, 15% em relação à população, a população geral, e 7,5% na população estudada, do artigo. Ou seja, então o prolapso ele é mais comum na população geral do que na população com SED, não? Pelo que o artigo falou, sim. Na verdade, reduz. Aí eu ia fazer esse comentário. Eu concordo plenamente com Renata. Eu acho que, assim, como existem alterações cardiovasculares observáveis em pessoas com SED, deve-se pensar sim, e exatamente o que a Renata falou, eu ia comentar com relação a custo, né? Se você está no contexto do SUS, onde você tem acesso a uma avaliação cardiológica mais completa e você recebe um paciente com SED, eu acho que vale sim, pelo menos, fazer alguns exames associados, principalmente essa parte de morfologia e fisiologia cardíaca. Porque se for fazer eletrocardiograma, não deverá haver muita coisa, mas os exames de ecocardiograma você consegue ver fluxo, você consegue ver tamanho, né, que foi exatamente o que foi estudado. Eu, particularmente, eu comecei a fazer acompanhamento cardiológico antes sequer de saber que eu tinha Ehlers-Danlos, que eu tinha hipermobilidade. Por quê? Eu sou tabagista desde 17 anos e aos 38 eu resolvi, como eu sofria muito de anorreia, resolvi suspender minha menstruação tomando anticoncepcional direto. Para quem não sabe, essas pílulas anticoncepcionais, que são hormônios, né? São similares de estrógenos e tal, essa combinação de tabagismo com estrógeno não é bacana, né? Então, ela predispõe a uma porção de doenças cardiovasculares. Aí, óbvio, como boa profissional de saúde, eu falei, bom, então vou acompanhar justamente para ver como é que tá, né? Porque essa altura eu já tinha 20 anos de tabagista, e verificar se tinha alguma alteração e fazer esse acompanhamento. Então, de lá para cá, agora eu estou com 53, eu faço com uma certa regularidade. E até ano passado, ou seja, até meus 52 anos, eu não tinha tido nenhum resultado associado a prolapso. Esse último exame que eu fiz deu prolapso não só da válvula mitral, como da tricúspide. Prolapso leve, né? E as demais avaliações cardiológicas, eu fiz aquele check-up cardiológico quase completo. Até então deu tudo normal. Mas aí a gente entra para uma outra questão, e essa sim específica do sediano. No meu caso, especificamente, agora eu estou com problema de hérnia e, desde muito tempo, eu sou impossibilitada de fazer esteira como atividade física. Caminhada, corrida, inclusive aquele outro, que eu esqueço sempre o nome, trança, não sei o quê, que você faz um movimento rotatório, elíptico. Bicicleta, etc, etc. O que inviabiliza o teste de esforço, né?
Meu caso não é único, e como vocês bem sabem, principalmente pessoas com mais de 40 anos, sedianas, geralmente têm algum tipo de comprometimento mais grave de coluna, ou de cervical ou de lombar, geralmente um ou outro ou ambos, né? E isso é um dos, vamos dizer assim, padrão ouro de função cardíaca, fazer o teste ergométrico e avaliar como é que a pessoa se reporta a isso. Então, agora, o cardiologista me mandou fazer uma tomografia de coração com, como é que é? Com um enfoque de cálcio, uma coisa assim. Anjo TC com score de cálcio. Isso, score de cálcio, exatamente. E segundo ele só vai me dar um laudo cardiológico para eu poder fazer a cirurgia que eu preciso fazer da coluna depois desse exame, porque através desse exame ele pode ver se está havendo deposição de cálcio em algum lugar e talvez um princípio de aterosclerose, né? Mas vale lembrar, e eu acho que quem assistiu minha palestra, ainda mais que por mais que eu tenha focado na questão da face em si, que foi o ponto que eu trouxe, né? A gente tem sempre que lembrar da questão constitutiva dos tecidos, incluindo dos vasos, né? Então, os vasos eles são constituídos de endotélio e tem um grande conteúdo de tecido conjuntivo, que são as túnicas. E assim, muito se explica. Então, quando você começa a aprender sobre sede, você imediatamente entende, por exemplo, por que a maioria das pessoas com CDH apresentam hipotensão arterial, porque os seus vasos são mais frouxos do que o normal. Fica mais claro entender por que essas pessoas apresentam mais taquicardia postural, porque as questões de contração e dilatação desses vasos, elas acabam ficando lentificadas justamente porque esse tecido conjuntivo é mais frouxo do que o normal. E a gente viu que, por isso que eu falei em relação à minha palestra, que quando a gente tem um tecido conjuntivo associado a um tecido muscular, por mais que o tecido muscular, e aí no caso musculatura lisa, que compõe endotélio, faça o que tem que fazer, seus processos contráteis, esse tecido um pouco mais molenga, vamos dizer assim, é um dos responsáveis por essa demora na resposta, né? Numa pressão arterial já normalmente mais baixa, porque esses vasos tendem a ser mais dilatados, e numa resposta de contração mais lenta do que o normal, que é o que dá essa taquicardia postural ortostática, assim como dá as vertigens, que são também um sintoma muito comum nas pessoas com CDH. E tudo isso está relacionado justamente com a natureza dos vasos sedianos. Então, assim, a boa notícia, se é que a gente pode chamar assim, é justamente isso, né? Um dos problemas mais comuns associados ao envelhecimento com relação à saúde cardiovascular é justamente associada ao aumento da pressão arterial e tudo que advém em relação a isso. Então, eu acho que vai ser muito difícil você encontrar um sediano hipertenso. No máximo, eu acho que vai acontecer assim. As pessoas mais jovens tendem a ser bastante hipotensas, conforme elas vão ficando mais idosas, elas devem ficar com a pressão normal, ou seja, a pressão pode até aumentar um pouquinho, porque assim como vai haver enrijecimento de articulações e tananã, vai também haver um certo enrijecimento desses vasos de modo geral, ou não, né? Isso é uma coisa a se estudar. E aí talvez essa pressão normalize para padrões da população. Não sei, e aí só tendo uma população, que é o que a gente sempre fala, diagnosticada com Ehlers-Danlos e que a gente possa pegar um extrato de gente mais idosa, com mais de 60 anos, é que vai se poder avaliar essas questões. E, de qualquer forma, como Renata falou, vale levar em consideração, se não há para o sediano nenhum tipo de queixa que direcione para alguma coisa cardiovascular, eu creio que, se não tem problema de custo, ou seja, a pessoa está no SUS e tem acesso a um exame de ecocardiograma, ou se a pessoa possui um plano de saúde que pode fazer, eu acho que pode sim incluir numa avaliação inicial, nem que seja para monitoramento, como foi no meu caso. Dos 38 até os 52, nunca houve alteração nenhuma. Aos 52, apareceu uma dilatação, um prolapso de válvula mitral de tricúspide. É leve? Está dando algum impacto na função cardíaca? Que até onde se sabe, não. Mas, de qualquer forma, é uma coisa para
ficar atento e, como mostrou aí no trabalho dela, você vê que há uma tendência, na verdade, ao aumento de diâmetro, né, de aorta. O que, para mim, é um pouco surpreendente com relação a isso que eu estava falando, como que há uma tendência de raciocínio só nosso, tá? Porque como tem pouco estudo, a gente não sabe. Mas haveria uma tendência para mim de achar que aquilo não fosse aumentar com o tempo por conta dessas questões de mudança, né? De tecidos, de um modo geral, com o envelhecimento, com uma tendência ao enrijecimento, com uma tendência à redução de luz de vaso, etc., o que parece que não é o caso. E aí, tomando por base somente a aorta, a gente tem que se perguntar o que ocorre com os outros vasos. Será que a aorta, por ser um pouco mais sobrecarregada que os demais vasos, ela por isso, com a força dos anos, ela vai acabando ficando cada vez mais laceada, vamos dizer assim, como se fosse um elástico que você está sempre puxando, puxando, porque você está fazendo força e chega um momento que ele começa a perder elasticidade? Ou isso é um processo generalizado do corpo como um todo? E aí, de novo, somente no momento que a gente tiver estudos em população idosa com CDH que a gente vai poder responder essa pergunta. Enquanto isso, a gente continua estudando a natureza desses tecidos e a influência da alteração que existe na CDH para tentar prever algumas coisas, né? Mas era o que eu queria comentar agora. Deixa a Esther perguntar. Antes de Esther perguntar, só que a senhora perguntou, né, sobre o prolapso da válvula mitral, já havia dito que, eu acho que foi a Carol que perguntou, qual alteração, qual um sinal ali que dei, eu falei do prolapso. Ela, falando a porcentagem certinha, ela apareceu em 7,5% dos pacientes com CDH, e esse número é bem maior do que na população geral, que é de 0,7%. Eu acabei me atrapalhando com a dilatação da raiz da aorta. E aí, Você falou o contrário, você falou que no geral era o dobro. Aí eu achei meio estranho, mas... a dilatação da aorta isso, 15%. falar. É porque na hora que você vai ler o texto, tá no primeiro parágrafo da discussão, ele coloca 7,5, 12,5, aí bota respectivamente PVN e dilatação. Aí depois, isso é muito maior do que a população normal, que é de 0,7%. Então, bom. de fato, é forte. Não é isso, né? Isso, pai? Isso. É como eu tinha falado, como estava lá na apresentação mesmo. Eu separei a prolapso com a dilatação que é 15%. Pronto, aí faz mais sentido, Isso. de acordo com tudo que eu acabei de dizer. Se o tecido é mais molenga, né, com o passar dos anos, ele, como eu disse, a questão do elástico, ele vai se laceando, né? Essa válvula, ela também tem tecido muscular e tecido conjuntivo. Então, por isso, até que durante o tempo não vem, depois ela começa a aparecer, né? Então, sim, Renata, vamos incluir um ecocardiograma na avaliação inicial, independente, eu acho, da pessoa ter ou não nenhum sintoma, pelo menos uma avaliação inicial, para que você possa, assim, verificar se vai haver um aumento ou uma redução. Algumas coisas, elas vão ter que ser feitas, assim, de forma preventiva, já talvez desde a adolescência. Só abrindo um parênteses aqui, não é de cardio, mas é de oftalmo. Tem uma escavação de nervo que eu descobri nos meus olhos uns anos atrás, que levou até uma suspeita de glaucoma. Graças a Deus não era. A pressão do olho, como do resto, é uma pressão normal a baixa, né? Então, não teria uma razão específica para ter essa escavação de nervo. O médico, eu perguntei qual seria a razão, ele disse que podia ser pelo uso de corticoide. Como eu fiz 3 anos sequenciais de uso de corticoide, eu falei, bom, foi isso, né? Só que esses dias, no grupo de pacientes de SED Bahia, que hoje tem mais de 50 pessoas, alguém comentou, perguntando se teria, que tinha feito um exame, que tinha dado escavação de nervo, e aí veio uma enxurrada de pessoas dizendo, eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho. E todas as pessoas, inclusive eu, o que a gente faz? A gente detectou e anualmente a gente faz toda a avaliação oftalmológica, não só para a medida desse buraco, né, com essa escavação, mas também faz exame de campimetria para ver se tem perda de visão periférica, né? Graças a Deus não tem.
mas eu já estou entendendo que isso é uma característica. Minha filha de 15 anos, vai fazer 16, foi oftalmologista e deu uma escavação no olho dela. Mesma coisa, fez os outros exames, não tem nada alterado, mas aí o médico disse, falou, ó, é bom ter agora porque a gente acompanha todo ano para verificar se está havendo algum aumento dessa escavação. Se for o caso, e eu já entendo que é por conta do Ehlers-Danlos, que ela deve ter também, aí a gente vai fazer outros exames, né? Então, eu acho que essa questão cardiológica, ela passa por aí. A gente faz numa triagem inicial do paciente, já fez a identificação que ele tem Ehlers-Danlos hipermóvel. Então, se faz essa avaliação, se vê se está tudo ótimo, beleza, guarda esse exame para futura consulta, e aí de tempos em tempos, ou com surgir de algum sintoma cardiovascular, se pede outros exames. Se faz logo o exame e já se detecta algum tipo de alteração, aí sim vai ter que fazer uma avaliação cardiológica mais completa com um cardiologista e não mais com um clínico, para que se verifique potenciais complicações que podem ocorrer. E eu vejo que a diferença, agora a história do fenótipo, né? Fenótipo diferente para as pessoas com CDH, com certeza tem a ver de novo com a questão da atividade física, né? Então, como vocês todos sabem, a atividade física é um fator essencial para a garantia de uma boa saúde cardiovascular, porque toda a confecção dos vasos, funcionamento do coração, né, o transporte, etc., capacidade de oxigenação, volume máximo, etc., isso tudo vai ser condicionado ou não por uma atividade física adequada. Lembrando que a maioria das pessoas com CDH tem restrição, se não proibição, como é o meu caso, de atividades tipo aeróbicas, que são consideradas atividades que seriam mais benéficas para esse tipo de coisa. Porém, já existem diversos estudos apontando que a musculação, que é o que eu faço, é adequado para tudo com relação à saúde, inclusive para a questão da saúde cardiovascular, ou seja, para fazer a formação e a manutenção de um coração bombeando de forma adequada, com seus vasos funcionando adequadamente, a musculação ela tem um papel fundamental nisso. Então, outra vez, em se detectando qualquer tipo de alteração numa avaliação inicial de um paciente com CDH, se ele não faz, então já pode ser orientação direta para evitar que no futuro ele tenha o prolapso da válvula mitral ou, que pior ainda, né, tem uma dilatação de aorta e os outros eventos cardiovasculares aí que a Thais apontou hoje. Era isso. A Esther acho que quer falar, tá com a mão cansada de ficar em pé. Boa noite, gostaria de parabenizar primeiramente a apresentação, ela foi excelente. A minha pergunta seria se esse artigo ou algum outro trouxe alguma coisa sobre as possíveis repercussões cirúrgicas. Por exemplo, pelo menos na minha cabeça, se o diagnóstico já é tardio e se desde o início não tinha essa atenção especial à saúde cardiovascular das pessoas com danos do tipo hipermóvel, esse problema poderia, né, ao longo do tempo, piorar e acabar sendo necessário uma intervenção cirúrgica. E com essa intervenção cirúrgica, todos os problemas que a gente já vem falando, né, de intervenções cirúrgicas em pacientes com Ehlers-Danlos. Então, eu gostaria de saber se tem algum estudo, ou nesse estudo mesmo fala da frequência de situações mais graves cardiovasculares nesses pacientes. Boa noite, obrigada, Esther. Pelo que o estudo informou, não. No artigo não tem nada informando sobre questões cirúrgicas, só está realmente destacando a parte de diagnóstico mesmo, né? De fazer o eco, de evidenciar que também se deparar com aneurisma ou dissecção arterial sem causa aparente, fazer principalmente esse eco, mas ele não citou nada assim em relação a essa área cirúrgica, não. Acho que é porque é uma coisa nova, né? Então, não, acho que não se debruçaram muito e
muitos apostam na hipótese, né, nessa relação entre a CDH e prolapse da válvula mitral, dilatação da raiz aórtica. E quanto a outros estudos, eu não sei informar, mas eu acho que a Renata pode responder melhor. Também desconheço. E aqui a maioria dos casos foram leves, né? Então, assim, no contexto de dissecção, por exemplo, de artéria coronária, imagino que não seja cirúrgico também, né? E cervical, muitas vezes acaba ficando como tratamento clínico, né? Mas aí não ficou claro, né? O nível, a extensão, a gravidade. Até mesmo por ser um estudo transversal, né? Que é coleta de dados, às vezes esses detalhes passam, né? Mas eu também desconheço, assim, esses desfechos e a necessidade de avaliação cirúrgica também para esses pacientes. Mais alguém, gente? Em Carol. Eu só ia perguntar, era sobre as prevalências na questão da dilatação leve de aorta, mas Thaís acabou respondendo, eu esqueci de abaixar a mão. Alguém mais? Não. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, não só a presença, mas a participação, né? Agradecer a Thay mais uma vez, né? Foi extremamente proativa e já foi diferente, né? Já esse segundo artigo. Então tem, assim, total domínio aí na hora de apresentar. Fala super calma, tranquila, né? Consegue passar de fato, né? Não só os dados do artigo, mas consegue imprimir um pouco também da interpretação, né? Da visão crítica aí que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, estudando um pouquinho sobre SED. Então eu queria agradecer a todos. Boa noite. E essa sessão vai estar disponível para todos vocês aí no YouTube e sigam também nossas outras redes sociais. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.